visita a Roraima, presidente do Supremo anuncia a inclusão da questão dos refugiados venezuelanos e Operação Acolhida no Observatório Nacional do CNJ. Nós recebemos uma demanda, por exemplo, de instituições que são assistencialistas aqui em relação a alguns tipos de encaminhamento para trabalho, para emprego, para instituições religiosas, que muitas vezes é necessário um acompanhamento jurídico. Polícia Federal deflagra operação em busca de suspeitos de terem invadido o celular do ministro Sérgio Moro. Corregedoria Geral de Justiça facilita a autorização para viagens nacionais de menores em São Paulo. Queimadas aumentam nesta época do ano e a maior parte é culpa do homem e crime ambiental. A soma, umidade do ar baixa e vento já é suficiente para o fogo se alastrar. E como se dá a criação de um partido até o registro na Justiça Eleitoral? Para começar o processo, é preciso reunir 101 pessoas ou mais, sendo que elas devem estar espalhadas em ao menos 9 unidades da federação. Olá, boa noite. Boa noite para você. A Polícia Federal cumpriu hoje 4 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na invasão do celular do ministro da Justiça e Segurança Pública. As prisões e buscas são de supostos hackers ou de pessoas que teriam atuado em conjunto com eles. De acordo com a Polícia Federal, os mandados foram executados nas cidades de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. A autorização para as buscas e prisões foi dada pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. A operação foi batizada de spoofing. A Polícia Federal já instaurou 4 inquéritos para investigar o vazamento de mensagens do celular do ministro da Justiça. Os investigadores estão colhendo indícios sobre a autoria, sobre quem teve acesso de forma ilegal às conversas privadas do ministro e sobre o método utilizado pelos hackers. O monitoramento da migração de refugiados venezuelanos em Roraima vai fazer parte das ações do Observatório Nacional do CNJ. A inclusão foi anunciada hoje pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, durante visita a Pacaraima, em Roraima. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça acompanhou os trabalhos desenvolvidos pela Operação Acolhida do Exército Brasileiro. O ministro esteve no local de atendimento e monitoramento dos venezuelanos. Localizada a mais de 200 quilômetros da capital Boa Vista, a cidade de Pacaraima faz fronteira com a Venezuela e é a principal porta de entrada no Brasil de refugiados do país vizinho. Dados da Polícia Federal mostram que de 2017 até abril deste ano, mais de 260 mil migrantes venezuelanos chegaram ao país. Na visita, o ministro Dias Toffoli também anunciou a inclusão da questão dos refugiados no Observatório Nacional do CNJ. A iniciativa tem como objetivo melhorar a atuação das instituições do Poder Judiciário em ocorrências de grande impacto e repercussão. Nós recebemos uma demanda, por exemplo, de instituições que são assistencialistas aqui em relação a alguns tipos de encaminhamento para trabalho, para emprego, para instituições religiosas, que muitas vezes é necessário um acompanhamento jurídico e dar um devido acompanhamento jurídico para essas questões. O Tribunal Regional da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu que atos decorrentes da relação entre cooperativas e associados não estão sujeitos à tributação do PIS e COFINS. A decisão é da 7ª turma do TRF1, que aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o qual determina que os atos cooperativos, aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, não são caracterizados como operações de mercado. Por esse motivo, esses atos não são passíveis de cobrança dos tributos PIS e COFINS, que são recolhidos sempre que uma empresa faz o balanço de receitas do mês. Outra característica desses dois tributos é que eles se enquadram no regime das organizações que apuram o imposto de renda com base no lucro presumido ou no lucro arbitrado, o que não se aplica às cooperativas, que trabalham sem fins lucrativos.
A Justiça Trabalhista Baiana adotou a mediação pré-processual, que busca resolver conflitos entre categorias patronal e profissional sem a necessidade de um processo. Dessa vez, o caso envolveu o Sindicato dos Médicos da Bahia e o Sindicato das Santas Casas. O Sindicato dos Médicos da Bahia, Sindimed, firmou um acordo com o Sindicato das Santas Casas no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, por meio da mediação pré-processual. Nós fechamos a convenção coletiva, que vai servir para o ano de 2019 a 2020. Houve algum pequeno ganho dentro do que possível que foi cedido pelo Sindicato das Santas Casas. Houve, por parte do sindicato, também algumas concessões. Nós conseguimos um acordo que tem reajuste salarial para os trabalhadores, as convenções coletivas. Eu acho que isso é mediar, isso é tranquilizar, isso é harmonizar as relações. Por isso é que eu tenho que parabenizar o tribunal por essa iniciativa. O procedimento de mediação pré-processual aconteceu durante 3 encontros e evitou a instauração de um dissídio coletivo no regional. A mediação pré-processual em matéria de dissídio coletivo é uma mediação que ocorre sem que haja processo. Então, não há ainda um dissídio, o processo ainda não foi instaurado, mas as partes podem requerer que nós atuemos para fazer a mediação e tentar fazer com que eles consigam chegar a um consenso para fazer a convenção coletiva ou o acordo coletivo, a depender do caso. Para o negociador do Sindicato das Santas Casas, solucionar a questão é benéfico para todos. Uma categoria importante, que é a área de saúde. E na área de saúde é fundamental que todos estejam nos seus postos de trabalho para atender a população. Com essa mediação, o nosso tribunal, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, vai cumprindo uma missão social importantíssima, que é a pacificação. A Justiça determinou que uma criança com microcefalia e paralisia cerebral do Paraná receba um remédio à base do canabidiol, um composto encontrado na folha da maconha. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a pedido do Ministério Público Federal. A criança, nascida prematura de 29 semanas, tinha cerca de 10 crises de epilepsia por dia e já havia passado por vários tipos de tratamento sem sucesso. Agora, a União e o Estado do Paraná terão que fornecer o Isodiolex, que não é encontrado na rede pública e que pode ajudar a melhorar o quadro da paciente. A liberação do TRF4 aconteceu após nova argumentação do Ministério Público, que pediu a liberação baseada nas autorizações que a Anvisa já vem fazendo a pessoas que querem importar o canabidiol em caso de doença. E no próximo bloco, a época de estiagem faz aumentar queimadas e a maior parte delas ocorre por ação humana. São procedimentos que o ser humano às vezes adota, né? Por um descuido, né? Joga a quimba do cigarro acesa ainda pela rodovia, que isso pode provocar um incêndio. A Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo publicou hoje o provimento que facilita a autorização de pais e mães para que crianças e adolescentes viajem desacompanhados. A partir de agora, dentro do Estado de São Paulo, jovens de até 16 anos não precisam mais de autorização judicial. Basta que seja apresentado documento particular assinado por mãe, pai ou guardião legal com firma reconhecida. Caso a viagem seja para outro estado, é importante verificar a regra do local para saber se o menor poderá regressar a São Paulo com a mesma autorização particular ou se será preciso autorização judicial. Havendo necessidade dessa autorização judicial, é preciso então entrar com um pedido na Vara da Infância e da Juventude da comarca em que a criança ou adolescente reside. Atualmente, 33 partidos políticos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Outras 75 legendas já começaram o processo para registrar o estatuto no TSE. Veja agora qual o caminho para criar uma nova agremiação. Criar um partido não é algo fácil. Para começar o processo, é preciso reunir 101 pessoas ou mais, sendo que elas devem estar espalhadas em ao menos 9 unidades da federação. O próximo passo é elaborar o estatuto da futura legenda e publicar o documento no Diário Oficial da União. Completada essa etapa, é hora de registrar o partido em cartório. A partir do registro civil, começam-se a contar os 2 prazos.
de 100 dias para que o partido compareça ao TSE e noticie que está em processo de formação, e o prazo de 2 anos para que complete, na verdade, a coleta de todas as assinaturas, de todos os apoiadores no Brasil. Para criar um partido, os fundadores devem conseguir um apoiamento mínimo que corresponde a 0,5% dos votos válidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Os eleitores que apoiarem a criação do partido também devem estar distribuídos por 1/3 ou mais das unidades da federação e equivaler ao menos a 0,1% do eleitorado que votou em cada uma delas. Se a gente tomar as eleições de 2018 como base, um partido em criação deve ter mais de 490 mil apoiadores em pelo menos 9 unidades da federação. É importante ressaltar que os apoiadores não podem ter filiação partidária nos últimos 2 anos. Um dos últimos passos é constituir diretórios regionais em, no mínimo, 1/3 das unidades da federação. Na última fase do processo de criação de partido político, ingressa com uma ação aqui no tribunal, com um processo judicial, e a partir daí vão ser analisados todos os requisitos de formação. O fim de um casamento pode trazer disputas pela guarda dos filhos e pela divisão dos bens. Para amenizar o sofrimento de famílias que enfrentam essa situação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais oferece o divórcio consensual. A alternativa destina-se a casais que chegaram a um acordo sobre o término da união. Os casos são resolvidos de forma rápida e gratuita no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, da capital mineira. Quem vê esta dupla conversando nessa calma, nem imagina que eles vieram ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para um divórcio. Eu fiquei sabendo por uma outra pessoa que também passou por aqui e me indicou. Falou que no caso era mais gratuito e mais rápido. E é mesmo. Quem garante é a conciliadora. Se o casal já vem conversado, com tudo já mais ou menos esquematizado assim do que eles desejam, é 20 minutos no máximo. O serviço é oferecido pelo setor pré-processual. A presença de um advogado não é obrigatória, mas o divórcio só acontece se houver diálogo entre as partes, quesito que ajudou Isaac e Franciele. A gente tem uma convivência boa e aqui também eles ajudaram muito. Os interessados devem comparecer ao SEJUSC das 8 da manhã às 6 da tarde, munidos de uma segunda via da certidão de casamento emitida há no máximo 90 dias. É preciso também trazer os documentos de identificação. Nós vamos agendar uma audiência e chamar a outra parte para ter essa tentativa de conciliação. Ela já sai daqui com a data da audiência e uma carta convite para entregar à outra parte para vir conversar. Em 15 dias, a audiência de conciliação do Isaac foi marcada. Foi bem tranquilo, a gente resolveu a questão da pensão e também sobre a guarda da criança. A gente tem uma filha de 2 anos, foi bem tranquilo. O acordo é assinado pelo juiz na mesma data. Em aproximadamente 15 dias, ocorre o registro do divórcio no cartório. Em média, são realizados diariamente 100 atendimentos no SEJUSC. Números que comprovam que o SEJUSC está fazendo jus ao nome. É algo bem positivo, né? Porque as pessoas, enquanto cidadão, podem nos procurar e, se essa for a vontade, a gente realiza o divórcio. O período crítico de tempo seco ainda nem chegou e as queimadas já preocupam. O índice de focos de incêndio em alguns estados do centro-oeste e do norte do país já está maior do que se comparado ao mesmo período do ano passado. Ver as marcas do fogo em parques e áreas verdes é bem comum, principalmente no auge do período seco, nos meses de agosto e setembro. Mas este ano, as ações de combate aos incêndios começaram mais cedo, nas regiões centro-oeste e norte do país. Em Goiás, do começo do ano até agora, foram registrados 1.410 focos de incêndio, número alto, se comparado ao mesmo período de 2018, em que foram contabilizados 924 incêndios florestais. O índice mais alto foi em junho, ficou 50% maior do que no mesmo período do ano passado. Já no Distrito Federal, entre o início de junho e até o dia 6 de julho, foram 696 focos de incêndios, o que representa uma área de mais de 8 milhões de metros quadrados, equivalente a 1.155 campos de futebol. No Tocantins, as queimadas também preocupam. De janeiro a julho, já são 3.400 pontos de incêndios. Muita gente acha que o frio impede a propagação de queimadas em áreas verdes e de cerrado como esta aqui.
Mas a realidade não é bem essa, não. A soma, umidade do ar baixa e vento já é suficiente para o fogo se alastrar. E para agravar ainda mais a situação, este ano a massa de ar seco se formou com mais intensidade no Brasil. A estação seca começa na segunda quinzena de maio e vai até a primeira quinzena de setembro. Então, a característica de um inverno frio e seco. Este ano já tivemos, principalmente agora em julho, tivemos já umidade em determinados pontos da região central do país, já abaixo aí de 15%, mas não tão abaixo assim de 15%. Tá? Então, isso já começa a favorecer em determinados pontos esse aumento de focos de queimada praticamente em diversas áreas da região. Por isso, os órgãos de proteção ambiental estão em alerta. Para tentar controlar todos os focos existentes no país, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Pré-Fogo, coordenado pelo IBAMA, faz um monitoramento dos focos de incêndio 24 horas por dia. O que mais preocupa é que 95% é culpa da ação do homem. São procedimentos que o ser humano às vezes adota, né? Por um descuido, né? Joga a quimba do cigarro acesa ainda pela rodovia, que isso pode provocar um incêndio, fogueiras mal feitas, né? Sem ter o devido controle, o devido trato na preservação da área, né? Para evitar que uma pequena fagulha possa sair daquela região de acero e provocar um incêndio florestal. Mas o que muita gente esquece é que provocar incêndio em mata ou floresta é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. A pena vai de 2 a 4 anos de prisão, além do pagamento de multa. O artigo 250 do Código Penal também deixa claro que causar incêndio expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outra pessoa pode resultar em pena de 3 até 6 anos de prisão. No caso da investigação e da ação penal, ela começa seja através de boletim de ocorrência, auto de infração ambiental, denúncia. E o suposto autor dos fatos ele é chamado a ser investigado, tanto no inquérito policial quanto na ação penal, onde caberá a ele, caso efetivamente seja o autor, fazer a composição dos danos patrimoniais e ambientais, que terá um custo a isso, visando amenizar as penalidades a serem a ele aplicadas. E a seguir, 3 ferramentas utilizadas pelo Judiciário de Mato Grosso são apresentadas à Justiça do Acre. O tribunal tem alcançado alguns índices que são referências para o Brasil e isso, nos últimos tempos, tem despertado a atenção de outros tribunais. A Justiça de Mato Grosso se torna referência para outros estados do país nos projetos que envolvem avanços tecnológicos. Ferramentas que garantem mais agilidade nas atividades diárias do Judiciário mato-grossense chamaram a atenção da Justiça Estadual do Acre. 3 sistemas implantados no Judiciário de Mato Grosso para agilidade nos serviços foram apresentados ao presidente do Tribunal de Justiça e à juíza auxiliar do Tribunal do Acre. As apresentações do processo judicial eletrônico, do Sistema Eletrônico de Execução Unificado e da intimação por WhatsApp ficaram a cargo dos juízes auxiliares da presidência do TJMT e da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. A participação do tribunal no ecossistema da justiça e da rede montada pelo CNJ tem se mostrado muito salutar. O tribunal tem alcançado alguns índices que são referências para o Brasil e isso, nos últimos tempos, tem despertado a atenção de outros tribunais. A gente quer agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso por essa contribuição, mas em termos de auxílio, evidentemente, nos trará uma contribuição bastante elevada. Aos magistrados do Acre foi apresentada, inclusive, a linha do tempo da implantação do PJE em Mato Grosso. Atualmente, 76% das unidades já contam com a plataforma e a meta é chegar à totalidade já em 2020. No que se refere ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, em Mato Grosso, mais de 45 mil processos de execução penal foram digitalizados e cadastrados.
Desses, 74% já foram implantados no CEU. A juíza auxiliar do Tribunal do Acre visitou a Vara de Execução Penal de Cuiabá, onde já está funcionando o sistema. Aqui a gente percebe não só a agilidade da ferramenta em relação ao controle dentro do sistema carcerário, mas também as transversalidades, né? A importância da redução aí do uso do papel. Um projeto que envolveu todas as comarcas, todos os departamentos do Tribunal de Justiça, a presidência, a corregedoria, e é uma realidade hoje transformadora da execução penal. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Fernanda Porto, que é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha. Vamos começar falando da Operação Lava Jato. O ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o filho dele, Márcio Lobão, se tornaram réus pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O caso envolveu a construção da usina de Belo Monte, no Pará. A denúncia foi feita pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. Segundo o Ministério Público Federal, Edson Lobão e o filho, entre 2011 e 2014, teriam recebido cerca de R$2.800.000 em propinas da Odebrecht para garantir participação no consórcio construtor de Belo Monte. Agora, o assunto é justiça eleitoral. Quase 70% dos eleitores brasileiros já foram cadastrados no sistema biométrico. O projeto piloto começou em 2008. 10 estados e o Distrito Federal já concluíram o cadastro. E a expectativa é que até o fim do ano que vem, mais 35 milhões de eleitores sejam incluídos. A identificação pela impressão digital é o meio mais seguro para garantir que quem está votando é realmente o dono do título. A tecnologia evita ainda duplicidade de votos e fraudes. E em São Paulo, a Justiça determinou a penhora dos direitos autorais do cantor Belo para pagar ação movida pelo ex-jogador de futebol Denilson. O processo movido por Denilson, que era empresário da banda Soweto, é por causa de quebra de contrato. Belo era o vocalista, mas deixou o grupo para seguir carreira solo. E agora, um chamado para quem produz arte. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça abre oportunidade para que artistas façam mostras temporárias na corte. O edital é para o calendário do ano que vem. Artistas interessados em expor em 2020 nas mostras temporárias do Espaço Cultural STJ, que fica na sede da Corte em Brasília, têm até o dia 8 de novembro para concorrer à oportunidade. As propostas devem ser entregues acompanhadas de documentos e dossiês. Os documentos podem ser encaminhados para o e-mail espaço.cultural@stj.jus.br ou pelos correios com registro por AR e ainda podem ser entregues presencialmente. As mostras podem ser individuais ou coletivas. As propostas serão selecionadas por uma comissão especial instituída pela diretoria-geral do órgão. Entre os critérios observados estão a adequação do projeto ao espaço físico e à imagem institucional do STJ, a qualidade técnica, a atratividade do tema e contribuição ao enriquecimento sociocultural da comunidade. Só para reforçar, os telefones para informações aparecem aí na sua tela. E o e-mail do Espaço Cultural é espaço.cultural@stj.jus.br. Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Fique agora com a reprise da sessão do TSE. Uma boa noite e até amanhã.